atitudes, né? Nós temos que ter atitudes em tudo nessa vida. E eu quero falar aqui de Zaqueu. Eu quero trazer aqui uma mensagem rápida, apenas 6 versículos, porque é algo que Deus falou comigo hoje e eu tenho que compartilhar, né? Deixar aqui para que as pessoas também recebam essa mensagem do Senhor. Aí diz aqui, ó, Lucas 19, versículo do 1 ao 6, diz assim, ó: E tendo Jesus entrado em Jericó, passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Todo mundo conhece essa história de Zaqueu, mas o que eu quero trazer para você aqui hoje, baseada aqui na história de Zaqueu, é uma revelação. É algo novo, algo revelado de Deus, que talvez você ainda não ouviu através desta mensagem de Zaqueu. Olha só. Jesus estava entrando em Jericó, ia passando e ali estava, e ali tinha um homem que se chamava Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Este homem era rico. E olha só aonde está aqui a revelação de hoje. Olha só a revelação, versículo 3, que diz assim, ó: E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só o que Zaqueu estava procurando fazer. O quê? Ver Jesus. Zaqueu estava procurando ver quem era Jesus. Queria ver com seus olhos aquele homem que arrastava uma multidão. Zaqueu queria ver Jesus. Versículo 4 diz assim, ó. Olha aqui a revelação. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Sabe, olha só a revelação que nós temos para essa palavra aqui hoje. Que Deus, Ele trouxe essa revelação aqui hoje para mim através desta palavra de Zaqueu. Zaqueu aqui, ele desejou ver quem era Jesus e ele teve uma atitude. O que falta em muitas pessoas é ouvir a palavra de Deus e ter uma atitude. Agir conforme a palavra do Senhor. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, mas nós não agimos conforme a palavra de Deus. Esta é a revelação. Zaqueu aqui, ele desejou ver quem era Jesus. E ele não ficou parado. Ele correu adiante. Ele subiu a uma figueira brava para o ver, porque Jesus ia passar ali. Olha só. O erro das pessoas é esse. É porque elas ouvem a palavra de Deus e não agem conforme a palavra de Deus. Nós temos que ter atitudes. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus. Não adianta apenas estar todo dia se enchendo da palavra, se não agir conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que Zaqueu queria ver Jesus. E ele agiu, ele correu, ele foi atrás para ver Jesus. Você acha que ele viu Jesus ou não viu? Olha só, versículo 5 diz assim, ó: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o que Deus fala comigo e fala com você hoje é que quando Jesus diz algo para a gente fazer, nós temos que fazer. Zaqueu aqui, ele teve uma atitude, ele agiu, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. E através dessa atitude, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce desta árvore, porque me convém que eu pouse na sua casa.
Olha só, olha que coisa linda, olha que mensagem poderosa. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós agimos conforme a palavra de Deus, Jesus olha para nós e ele traz o nosso milagre. A família de Zaqueu estava perdida, mas através de uma atitude de Zaqueu, Deus entrou naquela casa, Jesus entrou naquela casa e naquela noite, naquele dia, houve salvação para aquela família. E olha só o que diz aqui o versículo 9. Não, sim, o versículo 6, né? E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. É isso que nós temos que fazer. Zaqueu, ele não ficou parado, ele teve uma atitude. Ele foi até Jesus, ele queria ver Jesus. E quando ele agiu conforme aquilo que ele cria, Jesus olhou para ele e disse: desce depressa. E o que aconteceu? Zaqueu desceu depressa. Deus está falando com alguém. Deus sempre está falando conosco pela palavra. O problema é que nós não obedecemos. Zaqueu obedeceu à voz de Jesus. Zaqueu obedeceu à voz do mestre. Deus falou muito forte hoje numa reunião que eu estava ali da palavra de Deus. Falou muito forte, né, com essa palavra. E eu precisaria deixar essa palavra para que uma multidão de pessoas ouvisse. O que está faltando em você é ouvir a palavra de Deus e ter uma atitude, colocar em prática, porque Jesus vai te ver, o teu milagre vai chegar, a salvação que você tanto busca, a libertação, a cura que você precisa, o mestre tem, Jesus tem para nós. E olha só o que diz aqui o versículo 9. E disse-lhe Jesus, aqui é quando Zaqueu desceu, Jesus olhou para Zaqueu em cima daquela árvore e disse: desce depressa. E Zaqueu desceu. O nosso problema é que quando Jesus fala através da palavra, nós não fazemos aquilo que ele diz. Por isso não recebemos as nossas bênçãos. Por isso não recebemos o milagre de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. E olha só o que diz aqui o versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Glória a Deus. Por que a salvação? Por que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu teve uma atitude de fé, ouviu a palavra do mestre, Jesus falou com ele e disse: desce depressa. Ele desceu e Jesus entrou na casa dele. O que Deus tem falado ao seu coração? Você tem agido conforme Deus falou ao seu coração? Porque se você agir conforme Deus fala, pode ter certeza, assim como 1 mais 1 são 2, como você vai receber o teu milagre, como você vai receber a tua bênção. Amém? Em nome de Jesus, eu precisaria deixar essa mensagem que Deus falou comigo. O que está faltando é uma atitude de fé. Porque quando agirmos com fé, o mestre vai operar milagres. Zaqueu era um pecador. Zaqueu era uma pessoa que quando ele passava, o povo não chamava ele pelo nome, chamava ele: olha o ladrão, ele está passando, o publicano, que é o ladrão de impostos. Ele não era conhecido pelo nome, ele era conhecido pelo seu pecado. Mas Jesus entrou na casa desse homem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Jesus entrou na casa dele, porque ele teve uma atitude. Ele ouviu, quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, ele desceu. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus. Temos que agir conforme a palavra, o que Deus tem falado ao nosso coração. E a salvação veio e entrou na casa de Zaqueu e salvou toda aquela família. Não sei o que você tem buscado. Eu só quero te dizer: permaneça obedecendo e agindo conforme a voz de Jesus, conforme o que ele tem falado ao teu coração. Amém? Guarda essa palavra aí no teu coração.